Ah, chegamos. Chegamos. Se ajeitar em frente às câmeras. Chegamos. Chegamos. Só esperar um pouquinho, né? Para ver se alguém entra, antes da gente já começar. Deixa eu só entrar aqui. Vamos lá. Enquanto isso, o povo vai entrando. Vamos tentar colocar aqui uma musiquinha para a gente poder ir ouvindo. Deixa eu ter. Enquanto o povo vai entrando, sejam bem-vindos, aqueles que já entraram. Fabiana Santos, Sandra, Alexander Daim, sejam bem-vindos. Sidlane Shalom, seja bem-vinda. Enquanto o povo vai entrando, vou respondendo aqui. Quem está chamando? Gislaine, seja bem-vinda, sempre aqui conosco. Semana passada, a Gerlane foi a nossa colaboradora. Vai compartilhando essa live, vai enviando para as amigas, para os amigos também, não é só porque é mulheres enraizadas que homens também não podem ter raízes em Deus. Vai compartilhando. Estamos aguardando só uns minutinhos a nossa colaboradora de hoje, que é a nossa querida irmã Thalita Mendonça. Assim que ela entrar, nós já vamos estar dando início. Só aguardar só mais uns minutinhos. Deixa eu ver se eu consigo visualizar pelo meu retorno. Se eu consigo visualizar pelo meu retorno. Não. Eu não consigo. Se ela entrar, eu não consigo colocar ela. Mas se você. Tu me avisa, Ju, que aí eu coloco. Ah, então pode começar. Assim que você quiser, pode já. Vamos iniciar. Vamos para mais um dia, né? Hoje é o dia 6. O tema é fundamento seguro e proporcional. Em Mateus 7:24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha.
Todo propósito precisa de um fundamento. Infelizmente, é comum ver a nossa geração levantando paredes sem o devido fundamento, cujo resultado é o desmoronamento de sonhos, projetos, ministérios e famílias. Isso aqui foi tão profundo e me fez lembrar de uma época em que teve uma pessoa, né, que construiu os apartamentos com areia da praia e vendeu para as pessoas, e as pessoas foram morar nesse local. E pouco tempo depois, esses apartamentos eles desabaram, porque não tinham fundamento. O material que foi construído era ruim, né? Era uma areia da praia. Sem alicerce, não adianta levantar paredes. Paredes você só coloca depois que você já fez o devido fundamento. Tanto que para se fazer uma casa, né, primeiro você cava as sapatas. Quanto mais funda a sapata, mais firme ela será e mais firme ela vai suportar o peso da estrutura que você deseja fazer. Principalmente se for um apartamento, né, que são vários andares, não é, não é apenas uma sapata muito rasinha que vai sustentar aquele apartamento. E para sustentar as paredes também precisa ter, né, toda aquela estrutura que se coloca, as colunas, as vigas, precisa ter um fundamento. Quando uma estrutura cai, ela gera feridas. No caso desses apartamentos, foram várias famílias que perderam não só os lares, mas que perderam também suas vidas. E que gerou, né, feridas que possivelmente, dificilmente, elas conseguiram superar em 100%. Só Deus mesmo para curar. Assim também é na nossa vida. Quando nós temos sonhos, temos projetos, nosso ministério, nossa família, quando a gente quer fazer algo, mas a gente não tem um fundamento, a gente não busca se alicerçar no Senhor, não se firma em Deus primeiro para poder saber qual é a vontade dele, se é o tempo dele, se é o momento dele para tudo, a estrutura tende a cair. Porque se não estiver bem firme, bem alicerçada, não vai segurar. Por isso, mesmo quando há alicerce, o projeto precisa ser proporcional. É tudo aos poucos. Aqui a autora ela diz o seguinte: há alguns anos decidimos acrescentar um andar à nossa casa e ficamos surpresos quando o engenheiro nos informou que o fundamento não comportaria tal ampliação. A base fora calculada apenas para a casa original. Isso vale para tudo. Né? Ali ela queria construir a casa dela, acrescentar um andar, e não pôde, porque teria que fazer algo para poder sustentar, porque o fundamento da casa não ia suportar aquela ampliação, mais um andar. Só tinha sido feito, calculado para a casa original, ou seja, linear, apenas um andar. Então não adianta a gente estar tomando ainda leitinho no Senhor e querer tomar, ter autonomia ou ter um ministério enorme, que a gente não vai conseguir. Porque ninguém vai pegar um ministério muito grande para fazer algo grande para o Senhor tomando leitinho, se alimentando ainda do leite, espiritualmente falando. É preciso estar alicerçado firme ali na palavra do Senhor. Construir sobre aquele fundamento seria o mesmo que condenar a construção inteira. Imagina se ela bate o pezinho e constrói o segundo andar, mas é só mais um andar e constrói. Ia condenar toda a casa dela, a casa inteira. Então, às vezes, por conta de queremos subir um degrau que ainda não suportamos, toda a nossa construção perece. Porque se não estivermos alicerçados na rocha, mesmo inabalável, que é Cristo Jesus, se estivermos sob a areia, quando vier a primeira tempestade, a casinha vai desmoronar inteira também. Igualmente, podemos desejar edificar famílias, igrejas e ministérios, além da capacidade de resistência em que estão alicerçados. Em que você está alicerçado? Você está alicerçado em Cristo Jesus? Os seus sonhos, os seus projetos, o seu ministério, a sua família, onde está alicerçado? É preciso ter fundamento, é preciso estar firme.
senão vai ruir no primeiro vento que vier. Deus, em seu propósito para conosco, também leva em conta a capacidade do nosso fundamento. Na parábola dos talentos, estes foram distribuídos conforme a capacidade de cada trabalhador. Aqui a referência é Mateus 25, do 14 ao 30. Aqui diz que havia um senhor e que tinha os seus trabalhadores. E ele deu para cada trabalhador, ele deu de acordo com a capacidade. Para um ele deu 5 talentos. Para o outro ele deu 3 e para um ele deu 1. O que deu 5, granjeou mais 5 talentos. O que ganhou 3, granjeou mais 3. Mas o que ganhou 1, ficou com medo do senhor dele, porque o senhor era um senhor zeloso, um senhor duro, e ele enterrou aquele talento. E aí, quando o senhor chegou e veio prestar conta, né, do talento que ele havia dado a cada um, conforme o que cada um disse que havia feito, o de 5 disse que havia granjeado mais 5, o outro disse que tinha granjeado também, e o de 1 falou, eu sabia que o Senhor era exigente, e eu fiquei com medo e eu enterrei meu talento. Assim também é com Deus. Deus só dá para quem tem capacidade de suportar. Mas ele recebeu 5 talentos, eu só tenho 1. Deus sabe que apenas com 1, às vezes, você não vai nem granjear nenhum, você vai enterrar esse talento. Comece a granjear o pouco que Deus te dá. Porque quanto mais você tiver, mais será dado. Mas também a cobrança será muito maior. Aquele que recebeu 5, granjeou 5, porque ele sabia que ele seria cobrado de igual medida. Então, o que Deus tem colocado nas suas mãos? Qual foi o talento que Deus te deu, que Deus te confiou? Você tem granjeado ou você tem enterrado? Você tem sido obediente a Deus ou tem sido temeroso? Não devemos temer a Deus no sentido de ter medo dele, mas de temer porque ele é um Deus poderoso, sim. Mas ele é um Deus justo. Se fizermos o que é justo, não vamos receber a mesma medida? Então, o talento que Deus nos dá, vamos granjear. Se for 1, granjeie mais 1. Porque quanto mais você tiver, mais você vai granjear. E mais vai ser cobrado de você também. Noé, no entanto, recebeu a incumbência de construir a arca. Ele até poderia ter habilidades para o serviço, mas certamente não na magnitude que o projeto exigia. Tenho certeza que Noé não era um construtor de uma arca naquela proporção, para colocar todos os animais ali dentro, para colocar e até as outras pessoas, porque ele, enquanto construía a arca, ele pregava, anunciava, né? Anunciava a palavra de Deus. É que ninguém se converteu, ninguém acreditou nele. Às vezes, Deus vai te confiar um projeto enorme e que aos olhos da maioria vai ser algo que vai parecer loucura. Para os outros é loucura, mas se Deus falou com você, Ele confiou a você. Então não tema o que os homens vão dizer, não tema que você vai ser julgado. O que importa é obedecer à voz do Senhor, porque se você está alicerçada em Deus, se você tem confiança no Senhor, obedeça a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para a sua vida. Você não sabe o que é, mas Deus sabe. Aí você pode falar assim, mas justo eu não tenho essa capacidade. Noé também não tinha, mas ele obedeceu. De repente ele sabia fazer alguma coisa com maneira, mas não da forma e da magnitude que era a arca que ele construiu. Mas ainda assim, ele obedeceu à voz de Deus. E foi uma voz sozinha ali, obedecendo a Deus. Uma pessoa sozinha construindo, obedecendo a Deus. E por conta da obediência de Noé, toda a sua família se salvou do dilúvio. Quem sabe a sua família está dependendo somente de você obedecer a voz de Deus para que ela seja salva. Para que tenha uma extensão da sua geração. Isso só depende de você. E se você não se posicionar, se você enterrar o talento que você acha que não tem ou que você não tem capacidade? Você acha que Deus errou quando confiou a você esse projeto? Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. Tudo que Deus faz é bom.
E se ele confiou a você, é porque ele sabe da sua capacidade. Não porque você tenha força para isso, mas se ele te chamou, ele te capacita. Ele te sustenta até o final. Não tema o que as pessoas podem dizer, possam vir a dizer, te chamar de louco. A loucura mesmo, Deus chama as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te chamou. Quem sabe não foi para este tempo que Deus te chamou para te levantar como uma voz no meio da multidão. E às vezes você se acovarda, mas é você que Deus quer usar. É o talento que você tem que Deus quer usar sobre outras vidas, derramar sobre outras vidas. Não espere as pedras clamarem. Aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, a palavra que Ele tem colocado nos seus lábios, o louvor que Ele tem te dado, precisa ser entoado. Alguém precisa ouvir. Não se acovarde. Porque se você enterrar o seu talento, quando Deus vier, Ele vai tomar esse único talento que Ele te deu e vai dar para aquele que tem mais. Aí vai dizer assim, mas ele já tem tantos, por que vai dar esse meu único talento para ele? Porque você recebeu um único talento e você não fez nada com ele. E aquele que tinha 5 granjeou mais 5 e continua buscando mais em Deus. Seja imparável também na obra do Senhor. Seja imparável para ganhar almas para o reino do Senhor. Quer dar frutos? Obedeça à voz de Deus. Quer ver sua árvore linda, frondosa, cheia de folhas, de frutos? Obedeça à voz do Senhor. Quem sabe, basta apenas a sua obediência à voz do Senhor e toda a sua árvore ficará frondosa e carregada de frutos. Então, no caso de Noé, qual foi o critério dele? O segredo estava no fato de ele caminhar com Deus. Esse era o verdadeiro fundamento daquele projeto. Era caminhar com Deus. Às vezes Deus está te confiando um projeto tão grande e você está achando que é sobre você. Mas não é sobre você. É sobre você caminhar com Deus. É sobre você ter intimidade com Deus. É sobre você ouvir e obedecer à voz do Senhor. Noé, ele obedeceu. E porque ele obedeceu, toda uma geração foi salva, porque ele entrou com sua família na arca. Obedeça à voz de Deus, porque ele salva, cura, liberta. Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não tem como mudar. O nosso Deus, ele permanece o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Quem muda somos nós, que deixamos de acreditar, de confiar nas promessas do Senhor e damos ouvido ao que as pessoas falam sobre nós. Você não é o que dizem sobre você. Você é o que Deus disse que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você, se é uma mulher, você é uma princesa amada. Você é querida. Você foi sonhada. Você é aquela que o seu Senhor, Jesus, é o teu dono. E ele deu a sua vida por você. A homem, você foi confiado uma coisa tão grande. O patriarcado. Você é o primogênito. Você é o cabeça da sua casa. Não deixe o inimigo dizer o contrário, não. Porque ele vai sempre tentar minar a sua identidade em Deus. Mas a sua identidade terrena, que também ela foi gerada por Deus. Não foi o homem quem estipulou quem você é. Seja o que você quiser ser. Não, você é aquilo que Deus sonhou para você, o seu DNA. O papel que Deus criou para você. Você é o provedor, você é o protetor. E a mulher é sua ajudadora idônea. O mundo vem tentando deturpar esses valores, tentando mudar tudo aquilo que Deus fez. Mas vamos permanecer firmes, alicerçados na palavra, granjeando os nossos talentos. Aqui a autora fala também assim, da mesma forma, Jesus nasceu de uma moça pura e simples, que abraçou o propósito da maternidade e cumpriu a vontade do Pai. Maria poderia ter dito, não, Senhor, isso não tem como acontecer e eu não quero isso para mim.
mas ela foi obediente ao Senhor, mesmo sem entender. Eu tenho certeza que quando ela ouviu que ela seria mãe do Salvador do mundo, ela não sabia da proporção disso. Mas ela obedeceu ao Senhor. Ela caminhava com Deus. E quem caminha com Deus não teme obedecer a sua voz, porque sabe que Deus não quer o nosso mal. Ele só quer o nosso bem. E que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Maria sabia que ela estava alicerçada, firmada em Deus. Por isso ela obedeceu. O alicerce no qual Maria estava amparada era suficiente para aquela missão. Ela estava alicerçada em Deus. Esteja alicerçado na rocha firme. Deus sabia que poderia encontrar na Maria o temor do Senhor, a pureza, simplicidade. Deus não quer nada exagerado. Deus não quer performance. Não. Deus, ele age nos detalhes, é na simplicidade, é na pureza, é na humildade e obediência indispensáveis para o que ele pretendia realizar. E esses eram alguns dos principais alicerces, principais, porque não são todos os alicerces. Não são todos os alicerces. Mais à frente, nós vamos ver os próximos, com a Juliana. Olá, mais uma vez boa tarde, seja bem-vinda. Quem está chegando agora, Gisele, pode já chamar a pastora Thalita, ela já entrou. Seja bem-vinda, Milene, que eu acabei de falar com ela aqui. Gislaine, sempre muito bom ter você aqui nesse lugar. Né, conforme a Gislaine colocou aí, né, que o fundamento mais seguro é a palavra do Senhor. E diante disso, né, então ali surge aquela dúvida. Qual tem Ju, sido? Oi? rapidinho, a Thalita não está mais, não. Não? Não, estou tentando chamar, mas não está aparecendo. É. Não, ela deve ter caído. Enquanto ela retorna, vamos dando continuidade aqui. E surge essa dúvida. Qual tem sido o fundamento da sua vida? Será que você tem um alicerce? É algo para você refletir nessa tarde. Caso esse alicerce ele exista, ele comporta ali 2 pavimentos ou apenas um? Porque a autora ela queria construir algo, né, em cima do andar que ela já tinha. Mas é necessário, ela pensou e observou que era necessário de mais um alicerce seguro, um alicerce forte. O tema é fundamento seguro e proporcional. Tem que ser proporcional ao tamanho da sua raiz, tem que ser proporcional ao tamanho da sua semente, tem que ser proporcional ao tamanho do que você quer construir. O alicerce de Noé era ali Deus, a palavra de Deus. Deus mandou que ele construísse uma arca, o tamanho era imenso. Ele, como homem, como que ele construiria aquilo se não tivesse ali a vontade do Senhor? Então, se esse fundamento ele existe na tua vida, se esse alicerce existe na tua vida, será que ele tem comportado, né, 2 pavimentos ou apenas um? Qual é a capacidade da resistência desse fundamento? Em outras palavras, qual é o comprimento das suas raízes? As suas raízes vai comportar tudo isso? Ela está realmente fortificada, ela está realmente alicerçada onde que ela tem que estar para poder comportar tudo isso? Será que se você acrescentar mais um pavimento, será que se você acrescentar mais um alicerce ali, a sua raiz não vai quebrar, não vai ceder, não vai enfraquecer ou até mesmo morrer? Porque tem planta que a gente coloca, tem planta que se a gente jogar água demais ela morre. Tem planta que precisa do sol. Tem planta que já não gosta do sol. Tem planta que você tem que colocar pouca água. Cada alicerce, cada pavimento, cada raiz, ela é de um jeito.
Como está a sua estrutura? Como está o seu alicerce? A copa da sua árvore corresponde ao que está escondido na terra? Porque muitas das vezes a árvore ela é imensa, ela é estrondosa. Chegou, pastora Thalita! Seja bem-vinda. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos aqui mais um dia. Será que a copa da sua árvore, ela corresponde ao que está escondido na terra? A sua vida ali privada, o seu caráter? Faz uma análise. Verifica aí dentro de você se esse ponto de equilíbrio ele existe. Entre o seu alicerce, entre a sua árvore, entre a sua raiz. Se existe esse ponto de equilíbrio. Se tem um fundamento seguro ali. E se esse fundamento ele é proporcional ao tamanho daquilo que você quer. Ao tamanho daquilo que você quer construir. Em um dos devocionais anteriores, né, a autora aqui falando, né, ela mencionou acerca da tendência de demonstrar muito mais do que se é. Ou seja, o que ela quis dizer com isso, né, relembrando. Às vezes a pessoa quer demonstrar para os outros aquilo que ela não é. Ela quer demonstrar para os outros que ela dá um fruto que realmente não existe. E para que isso? Para que essa tendência? Porque estamos num mundo em que só tem valor aquilo que você demonstra. Mas para o Senhor, não. Para o Senhor, o que vale vai ser se o teu fundamento está nele. Se a tua segurança está nele. E como isso ocorre com frequência nas redes sociais, talvez você esteja empreendendo uma grande construção, mas no fundo, sabe que o fundamento não tem a capacidade de resistir. De repente você quer mostrar algo muito grande, de uma forma grandiosa. Mas ali, o que está em você, da forma que você construiu, da forma que você plantou a sua raiz, da forma que você tem regado a sua raiz, não vai suportar. A tendência é desmoronar. A gente sabe que para a gente construir uma casa, é necessário que comece ali, cave aquele buraco bem fundo, depois vem ali com o alicerce totalmente estruturado. É aos poucos, no início, né, desse devocional, quando começamos ali, o título era Tudo Começa com uma Semente. Ninguém começa já com a árvore grande, com o fruto grande. Tudo é com uma semente. Não se desespere. Se a sua construção, diante de tudo isso, você está percebendo que ela está condenada. Que ela vai cair, que ela vai ruir. Não se desespere. Há algo especialmente belo que Deus tem o poder de realizar. Reestruturar fundamentos e paredes, ainda que haja abalos e desconfortos. Durante o processo, Ele cuida da nossa sustentação. Ele cuida das nossas raízes. Talvez até aqui, para você que tem nos acompanhado até esse momento, ou até mesmo na sua vida particular, você tem observado que a raiz ela não cresceu da forma que ela deveria. E a árvore que você tem sustentado, que é a sua vida, não está da forma que ela deveria estar. Não se desespere, não. Deus, Ele cuida. A palavra do Senhor, ela diz que a esperança para a árvore, mesmo que ela esteja cortada, ainda há esperança dela. Ao cheiro das águas, ela brota. Procura água. Procura o fundamento, que é a palavra do Senhor. Fortalece a sua raiz. Fortalece a sua raiz naquilo que o Senhor tem te dito. Mulher, não se esqueça de que todo propósito precisa de um fundamento seguro e proporcional. E a Bíblia não esconde que fundamento é sinônimo de prática. E exatamente por essa razão que podemos interpretar o versículo de hoje da seguinte forma. Alguém lembra qual foi o versículo de hoje? Eu vou estar até relendo para quem chegou depois. E diz assim, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa
sobre a rocha. Mateus 7, 24. Então, qual é esse fundamento seguro e proporcional? É a palavra do Senhor. É esse o fundamento que você tem que seguir. Nessas palavras que você tem que confiar. Então, não se desespere, tem esperança. E a da areia? Quem construiu a casa na areia? Quem faz a casa na areia? Se a gente for ler todo o versículo, ali vai falar de diversos locais onde foram construídas a casa. Quem construiu a casa na areia? A gente sabe que se vier o vento vai levar. Então não construa sua casa na areia. Construa na rocha que é Cristo. É impossível ler a Escritura, decidir colocá-la em ação e não colher frutos condizentes. Se você está buscando em Deus, se você está prestando atenção em tudo aquilo que o Senhor está te dizendo, e se você está botando em prática, pode ter certeza que o fruto que tem crescido em você, ele vai ser proporcional ao seu fundamento. Ele vai ser seguro. Ele não vai desmoronar. Pode até haver abalos, pode até haver tempestades, mas ele vai continuar firme ali sobre a rocha. Escolher se fundamentar na rocha é o que fará total diferença na sua vida e em tudo que você edificar. Então, escolha hoje se edificar nessa rocha, que é Cristo, para que você se torne essa mulher enraizada, essa mulher que você está buscando ser. Enraizada, mas não é qualquer raiz, é enraizada em Cristo. Amém? Está passando agora para a nossa irmã Thalita. Ela vai estar dando continuidade. Para quem não sabe, a cada quinta-feira trazemos aqui uma convidada para estar colaborando conosco. E hoje esse tempo foi o dia dela. Amém? Pastora Thalita, é com a senhora. Ô, Glória, que bom estar aqui com vocês, gente. Gisele, Juliana, vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá. Primeiro, eu quero louvar a Deus, porque eu sei que Ele já planejou. Nada acontece sem a permissão do Senhor, né? Esse projeto que Ele colocou, essa semente no coração de vocês, e eu poder estar participando hoje. E eu também quero louvar a Deus pela vida da Gisele e da Juliana. Eu quero dizer aqui, né, publicamente, que são duas mulheres de Deus. Eu acompanho elas de perto já há alguns anos. E eu posso testemunhar pelas vidas delas quanto que elas dão fruto na oração, na intercessão, se entregam mesmo. E eu louvo a Deus por elas estarem conosco também caminhando e servindo, né, ao Senhor. É muito legal, eu estava lendo o que a Juliana me mandou, né, o dia 6, esse devocional da Viviane Martinello. Então, eu vou trazer aqui um resumo do que eu li, do que eu pesquisei, do que Deus foi colocando no meu coração. O Senhor me lembrou de algo, inclusive, que eu estava justamente esses dias falando sobre isso, comentei com uma colega da faculdade, que é cristã também. Eu falei para ela assim, aí quando eu comecei a ler esse trecho, eu falei, uau, Deus está confirmando. Eu falei para ela assim, tem coisas que eu tenho questionado a Deus. Por que, Senhor, o Senhor deixou isso vir ao meu conhecimento agora? Por que eu não vivi determinadas coisas tal época? Por que agora que eu estou vivendo isso, esses conhecimentos, essas questões que estão surgindo na minha vida? E exatamente Deus falou sobre isso aqui. Ele falou assim no meu coração, Thalita, você não tinha estrutura psicológica para suportar algumas coisas que você ia ter que saber. Você não tinha estrutura espiritual e nem estrutura, nem rede de apoio. Então, tem coisas que eu só vou permitir acontecer num tempo que você tiver uma estrutura, porque senão o teu propósito vai ruinar. Eu falei, uau, verdade. Eu estava conversando isso hoje. E quando eu leio, eu falo, gente, fundamento seguro e proporcional. Então, Deus só vai realmente... Ele não vai permitir a gente viver coisas fora do tempo, porque a gente não tem estrutura emocional, eu não tenho estrutura psicológica, né, espiritual, e às vezes rede de apoio para poder eu me socorrer naquele momento. Então hoje, por exemplo, tem algumas questões que eu posso
buscar ajuda dentro da universidade, com profissionais que estão ali, de coisas que eu estou vendo, estou vivendo, estou passando. Eu não teria esse suporte anteriormente e eu poderia sucumbir no propósito que ele botou na minha mão. Então, ele só deixou eu ver, entender e saber de coisas no tempo certo. Porque agora eu teria uma estrutura para me apoiar. Então, é muito interessante isso. E eu botei aqui o seguinte, o resumo. Todo propósito precisa de um fundamento seguro e proporcional. Então, a prática da palavra é a rocha que sustenta o que edificamos. Sem isso, projetos, ministérios e famílias correm risco de ruir. Então, assim, conforme a gente vai crescendo no secreto da oração e da intercessão, inclusive até uma da palavra que eu vou pregar esse final de semana, conforme eu fui crescendo no secreto e na oração e na intercessão, eu percebi que o Senhor estava me dando um alicerce firme. Então, se não tiver um alicerce de oração e estrutura, determinadas coisas não vão acontecer na nossa vida para a gente não perder o foco e o propósito que Deus tem para nós. Então, ele vai te caminhando para esses lugares de preparação. Então, todo propósito precisa de um fundamento seguro e proporcional à prática. A prática da palavra é a rocha que sustenta. Então, conforme eu fui buscando conhecimento, né, entendimento, essa rocha foi se afirmando para poder eu viver os propósitos. Também coloquei aqui que Jesus compara o homem sábio à casa construída sobre a rocha, né? Ouvir e pôr a palavra em prática garante estabilidade. Então, quando a gente vê esse versículo que ela colocou, né, sobre o homem que constrói a sua casa na rocha, está falando de estabilidade. Então, mais uma vez, eu volto a falar. Se a gente não tiver estabilidade emocional, estabilidade espiritual, às vezes física, tem coisas que não vai poder acontecer. E aí é quando as pessoas insistem em querer viver uma coisa que não dá para ela força a barra para viver aquilo ali, é onde a gente vê as pessoas se ruindo, né? E principalmente na sociedade que a gente está vivendo hoje, que é também um tema que eu estou estudando por acaso, né? Coincidiu com a palavra. Hoje o professor, estou estudando na abordagem de humanismo, ele falou sobre a sociedade líquida. E aí ele falou que justamente é uma sociedade que tem se corrompido muito fácil, né? Os valores estão sendo assim solidificando rápido. Por quê? Porque não tem construção sólida, né? É uma geração, uma sociedade líquida e que tudo é fluido, volátil, instável. Então a gente vive num tempo em que as estruturas sólidas do passado, como família, trabalho, fé, relacionamento, e facilmente descartável. E ele estava falando justamente sobre isso. Eu lembrei quando estava preparando aqui que é justamente quando constrói, é uma sociedade que tem construído na areia. Não tem firmeza, né? Não tem instabilidade. São marcas dessa era que a gente está vivendo, né? Que cada pessoa precisa criar sua própria vida, né? Sua própria referência. Então, isso está se perdendo. E nós vamos ter consequências com essas coisas, né? Mas a Bíblia já nos chama, quando Bauman fala sobre isso, a Bíblia já fala há muito tempo. É a construção sólida que vai levar a pessoa para uma vida próspera e ela vai poder cumprir o seu propósito. Então, eu coloquei aqui que nem toda base suporta, né, como diz o texto, andares extras. Deus distribui responsabilidade segundo a capacidade do alicerce. Talentos. Então, conforme o meu alicerce, Deus vai me dando talentos, capacitação. Então, conforme eu cresço no conhecimento e na graça, ele vai me dando mais talentos. Ele vai colocando mais coisas sobre mim. Então, se eu não me desenvolver, se eu não buscar ajuda, se eu não buscar conhecimento, se eu não buscar preparo, eu vou ficar naquele limite. Deus não vai permitir a gente viver, porque Ele não quer ver a gente quebrado. Aí, quando a pessoa quer viver de qualquer maneira, né, ela arruma esquemas, ela força uma imagem, a queda é terrível. Né? Então,
Por isso, é essencial verificar a solidez e a profundidade das nossas raízes. O texto também, ele alerta contra a construção, ou seja, projetos, sonhos, ministérios, famílias, erguidas sem fundamento sólido. Isso leva ao colapso e às feridas. Quantas pessoas estão feridas? E eu também já vivi momentos de feridas. Todos nós vivemos, né? Porque no início da nossa fé, a gente é levada por aqueles que nos carregam, né? Nossos pais, as pessoas que estão mais próximas, que são referências nossas, né? Depois você entra num relacionamento, você vive ali naquele relacionamento e você vai construindo a sua fé a partir daquilo ali que você vai vivendo. Mas Deus vai chegar uma hora que vai nos chamar para o secreto para poder fortificar isso. Entendeu? Então, isso leva ao colapso e às feridas se a gente não perceber que precisamos dessa base forte. Quantas vezes eu fui ferida porque eu não tinha uma base forte? Quantas vezes eu tive assim, momentos de rachadura porque eu não tinha uma base forte? Mas uma coisa eu sei, eu nunca desisti de ficar ali buscando ao Senhor e de buscar o conhecimento. Então, conforme a gente busca o conhecimento na palavra, e com outros ministérios, né, que estão assim, trazendo também um conteúdo que vai te ajudar, isso fortalece a gente e faz a gente enxergar um outro nível que a gente vai crescendo. Então, as Escrituras ensinam que fundamento é sinônimo de prática. Ler a Bíblia sem aplicá-la é como construir na areia, além da solidez, a proporção. Ou seja, um fundamento só suporta aquilo para que foi projetado. Ampliar sem reforçar é condenar a obra. Deus considera a capacidade do alicerce ao confiar tarefas. Né? Já foi falado aqui das parábolas e outros exemplos, né? De Noé também. Então, a gente tem aí muitos exemplos para a gente entender. Noé foi 100 anos construindo aquela arca, pensa? 100 anos. Deus foi amadurecendo ele no processo, né? No coração dele, sabe? Na ansiedade. Quando será? Quando será? Mas ele sabe que quando estava pronto, e ainda não foi assim, quando acabou de prontar, no dia seguinte a chuva veio. Não. Ainda passou, foi muitos anos. Ainda teve muita coisa. Entende? E ele ficou naquela expectativa. Pronto, já está pronto. O alicerce está pronto. Agora a chuva pode vir. Né? Tem tanto que nesse texto fala assim, veio a chuva, né? Veio a tempestade, veio o vento, assoprou e a casa ficou firme. Mas já quando fala da casa construída na areia, fala que do mesmo fenômeno veio. Então, os mesmos fenômenos vêm para quem tem casa construída na rocha e para quem tem casa construída na areia. Só a diferença é o quê? É a firmeza. Então, assim, nós não estamos isentos de fenômenos e adversidade na vida, quem está construindo na rocha. Pelo contrário. E aqui é que você vai ver que realmente você tem Deus e que você está fazendo uma boa construção. Não vai te abalar, não vai te jogar no chão, você vai se entristecer, você vai, às vezes, ficar um pouco desanimada, mas não te derruba. Por quê? Porque o texto diz sobre isso. Veio o vento, veio a tempestade e não derrubou a casa. Já a casa construída na areia, veio o vento, veio a tempestade, diz que foi um dia ficou horrível para aquela pessoa. Então, é mais ou menos isso aí. Deus quer nos poupar de uma ferida maior. Por isso que ele vai ter paciência de tratar você, forjar você durante o processo de leitura de Bíblia, conhecer Deus, limpar o seu coração, buscar se libertar. Isso tudo faz parte do processo da construção do alicerce. E também aqui diz que Deus considera a capacidade do alicerce ao confiar tarefas. Para finalizar, estamos caminhando já, né? Fundamenta a sua vida na prática da palavra. Então, vamos fazer um resumão? Fundamente sua vida na prática da palavra. Ouvir e obedecer. Porque esse aqui é o ponto que está dizendo no texto, né? É o homem que ouve
e entrou por aqui, saiu por aqui, ele não coloca em prática. Dá um exemplo, Thalita. Por exemplo, Deus já falou para você que você precisa liberar o perdão. Faz parte da construção do seu alicerce. Mas eu estou resistindo, porque é uma dor. Thalita, você não tem noção do que eu passei. A dor é terrível, eu sei. Mas faz parte do processo do alicerce. E aí, o que você vai fazer? Buscar ajuda. Buscar ajuda. Às vezes tem até uma ajuda terapêutica para você poder lidar com isso, saber lidar. Mas quando você viver a cura dessa ferida, da falta de perdão, você vai ver quanto que você vai crescer. Quanto você vai ficar leve. Então, ouvir e obedecer. E outras coisas mais que Deus já falou com você e você sabe qual é. Isso faz parte do processo de alicerce, tá? Antes de ampliar um projeto, avalie se a base, ou seja, o caráter, os hábitos espirituais, o discipulado, suporta a expansão. Como que está o caráter? Eu estou ainda precisando trabalhar esse caráter meu, quando escorrega ali, escorrega aqui. Antes de ampliar um projeto, avalie a base do caráter. Se arrependa, confessa, peça perdão a Deus, trata essa área que está precisando ser moldada, que Deus vai ampliar. Hábitos espirituais. Não tenho nenhum, um jejum, não oro, não faço nada. Como que vai expandir esse processo? Como que você vai vencer essa batalha no seu casamento? Como que a gente vai vencer a batalha com o filho? Como que a gente vai vencer a batalha no trabalho se eu não tenho nenhuma disciplina espiritual? Então, são isso, né? Antes de ampliar um projeto, avalie a base. Então, eu preciso ver essas bases, né? E discipulado, se eu estou vivendo um discipulado, se eu estou sendo acompanhada, né? Para suportar a expansão. Outra coisa que eu coloquei é cultive raízes. Intimidade com Deus, pureza, simplicidade, obediência são alicerces confiáveis, tá? Então, cultive raízes, intimidade com Deus. E a intimidade com Deus pode ser em vários momentos, gente. Não é só entrar no teu quarto, tá ali, meu Deus, não sei o que. Não. É você estar ouvindo uma música, um louvor. É você compromisso com Deus, né? É você juntar com gente que vai te levar para um outro nível. Então é isso, tá? Quando sentir insegurança no projeto, permita que Deus reestruture o fundamento. Não seja rígida. Não, mas eu sonhei assim, eu quero assim, eu entendo que Deus tem que fazer assim, porque é como eu sonhei. Deus pode fazer algo melhor do que a gente pode pensar. Então, às vezes, ele vai mexer nessa estrutura aí. Às vezes uma obra que Deus vai fechar, porque você não tem condições de dar continuidade naquela obra. Às vezes é um relacionamento, é uma amizade que você colocou e Deus quer fazer diferente. E são várias coisas, você tem que pensar. Então, permita que Deus reestruture o fundamento. O processo pode gerar desconforto, mas traz sustentação. Quantas vezes a gente precisa rever esses processos, né, na nossa caminhada? Em todos os sentidos. E aí, eu quero deixar aqui uma pergunta, né, para você pensar. Qual é o fundamento da minha vida e das minhas decisões? Qual é o fundamento da minha vida e das minhas decisões? Palavra praticada ou aparência? Minhas raízes, ou seja, vida privada, o meu caráter, corresponde à copa, ou seja, o fruto, a liderança, ministério? O que vejo, né? O que eu estou vendo? Corresponde? Não. Minha vida está uma bagunça, mas eu estou fazendo a obra de Deus, eu estou indo, estou curtindo, estou fazendo... Mas o negócio está uma viravolta. Então, peraí, vamos ver. Porque senão, Deus quer te poupar para você lá na frente o negócio não ficar pior. Entendeu? Então, deixa Deus começar a trabalhar. Às vezes você vai ter que recuar, às vezes a gente vai ter que permitir Deus refazer, remoldar isso aí. Este projeto precisa ser ampliado agora? Ou primeiro é preciso reforçar o alicerce? Então, quero deixar essas perguntas para a gente pensar, né? Porque faz parte
do que a gente leu, falou aqui, né? E aí eu lembrei desse sociólogo, né, Bauman, e eu vou finalizar com essa palavra, desse sociólogo que eu ouvi hoje na faculdade, o professor falando o seguinte: ele descreve a nossa geração como uma sociedade líquida, e que tudo é fluido, volátil, instável. Vivemos um tempo em que as estruturas sólidas do passado, como família, trabalho, fé e relacionamento, se tornaram como frágeis, facilmente descartáveis. E, gente, eu sei que vocês vão entender isso, são maduras. A gente está falando isso até dentro da nossa igreja, dentro das nossas famílias, né, cristãs. Principalmente lá fora. Então, o individualismo são marcas dessa era. E que cada pessoa precisa criar suas próprias respostas de identidade. Bauman ele mostra que nesse cenário as relações se desgastam com facilidade, os compromissos se desfazem rapidamente e o sentimento constante de angústia, de insegurança é o que as pessoas estão vivendo. Por quê? Não tem base sólida, né? O consumismo intensifica essa realidade, então produzindo uma busca incessante por relevância. E Deus já falou na sua palavra. Praticar a sua palavra é o que vai se tornar uma vida sólida. E esse retrato sociológico, né, que se alinha exatamente o que Jesus já advertiu em Mateus 7, 24. Que quem não edifica sobre a rocha acaba ruindo diante das tempestades. Não tem o que fazer. A gente vai ver uma sociedade caindo de ladeira abaixo, porque ela está muito líquida, muito rasa. E nós temos que, como cristão, e que estamos firmando a nossa família, a nossa fé na rocha, ajudar e ter misericórdia. Em uma sociedade líquida, Deus nos chama a ser pessoas de fundamentos sólidos. Eles vão olhar para nós. Enraizado na rocha que é Cristo, e não nas opiniões, nas emoções ou nas modas passageiras. Eu e você, como cristão, precisamos fazer a diferença nessa sociedade líquida. Somos essa rocha que estamos construindo nessa rocha que é Jesus. Então, enquanto o mundo valoriza o que é rápido, leve, descartável, o reino de Deus valoriza o que é profundo, constante, duradouro. Ser uma mulher ou um homem de fundamentos firmes hoje é um ato de resistência. As pessoas não estão mais querendo fundamentos sólidos. Os relacionamentos estão descartáveis. Então, Deus hoje nos chama a pensar e voltar para esse lugar de intimidade com Deus. Que Deus abençoe. Muito boa essa palavra. Falou muito para mim. Me deu muitas respostas, né, do que eu já vinha fazendo, comentando e vivendo na minha vida. E eu agradeço a Deus pela oportunidade. Obrigada. Obrigada, pastora Thalita, por essa palavra que a irmã trouxe. Veio, né, acrescentar aqui ao nosso estudo. Muito obrigada mesmo. Deus te abençoe. Continue te usando aí poderosamente. Mais uma vez. Obrigada, pastora Thalita. Pode voltar aqui outras vezes, porque agregou muito. Amém. E assim, toda quinta-feira nós estamos aqui nesse horário, às 17 horas. Você que chegou depois, nós estamos fazendo o devocional do livro Mulheres Enraizadas, da pastora Viviane Martinello. Não sei se você consegue ver a capa, né? Aí é um livro... Confesso que no começo, quando me falaram do livro, eu não conhecia, não sabia o conteúdo, mas depois que eu comecei ali, eu vi que realmente são vários ensinamentos, várias chaves poderosas para que a gente possa se tornar mulheres enraizadas. Construir, né, como foi hoje, né, o nosso tema de hoje, construir a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. E como de costume, quem colabora conosco, ora no final, a pastora Thalita está convidada a orar encerrando essa live. Aleluia, glória a Deus. Pai, nós queremos muito te agradecer pelo esse privilégio, Senhor, de estarmos juntos.
Senhor, temos buscado ao Senhor para ir para esse lugar, Senhor, de profundidade. E quanto que o Senhor tem nos forjado, tem nos trabalhado, Senhor. Nós entendemos, Pai, que hoje podemos estar aqui, porque estamos, Senhor, buscando o Senhor todos os dias e permitindo ser moldadas. Senhor, continua nos moldando, Senhor. Senhor, se o alicerce precisar, Senhor, de reforma, Senhor, continua reformando. Porque nós queremos, Pai, servir o Senhor com alegria, com firmeza, com, Senhor, dedicação. Ser testemunhas de Cristo, Senhor, para o mundo que está líquido, que está vulnerável. Pai, que possamos ser essa graça que nos alcança, possa alcançar outras pessoas. Que possamos ser farol, que possamos ser luz para essas pessoas, Pai, no mundo e, sobretudo, na nossa casa, na nossa família. Senhor, refaz novamente, Senhor, aquilo que precisa ser refeito, Pai. Nós permitimos o Teu agir trabalhar em nós todos os dias. Nós, Senhor, nos rendemos a Ti, Senhor, para esse tratamento. Porque sabemos, Pai, que vamos sair muito mais fortalecidas para a glória de Deus. Assim eu oro para todas que estão aqui, Senhor, no ao vivo, para aquelas que vão ver depois. Senhor, eu entrego elas nas Tuas mãos também. Que essa palavra, Senhor, fale profundamente e mude destino, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigada a todas que ficou conosco até agora. Você que vai assistir depois, compartilha, comente, envie para uma amiga. Você vê que está precisando ter suas raízes ali em Deus e vamos crescer juntas. Amém. Que esse é o propósito do nosso projeto. O projeto esse que Deus colocou no nosso coração e Ele vai nos capacitar até o fim. Amém? Quinta-feira que nós estamos aqui novamente, até Deus falar ou dar um outro dia, às quintas, 17 horas. Coraçãozinha para todas. Não, ainda vou aprender a fazer esse coração. Tchau, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus.